na sua escola, na sua vizinhança, você vai receber uma unção de conquista sobrenatural. As suas células vão prosperar. Então, mesmo você que não se julga tão jovem assim, não, eu já estou com 79 anos, não sei se dá para eu ir. Vai, meu irmão. Vai que a tua unção vai fluir naquele lugar. Amém? Se der para ir, eu vou. Agosto, 20 a 23, Sumaré. Vai ser sobrenatural, um tempo para você mergulhar no manto de conquista que está mexendo com as estruturas no Brasil em termos de sociedade. É um projeto ousado de conquista, é um projeto aguerrido de conquista, e é coisa para jovem mesmo, porque essa turma velhota aí que não quer nada com a bola, não vai mesmo não. Agora, jovem, você fala para ele, tem que ganhar 200, ele fala, o quê? 200? Não, 1.000, o quê? 2.000? Caramba! Começa quando? Jovem assim. Ele dá o espanto e depois parte para conquistar. O adulto fala, não, tudo bem. Aí você espera 2 meses, ele, não. Aí espera mais um ano, ele, não, é que eu estou avaliando. Então, juventude, por favor, faz a sua inscrição. Entra no site, mir12.com.br, e você vai buscar lá, Jump, e você vai ver a sua inscrição. E agora, aqueles que querem ver uma igreja que funciona 100% na visão celular no modelo dos 12, está fazendo obra para ampliar suas estruturas. Você quer ver uma igreja assim, que funciona? Você quer ver uma igreja que, quando faz reunião, quando faz um congresso, diz para os discípulos da igreja, não venham em tal horário, porque senão vai atrapalhar os congressistas. Você quer participar de uma igreja dessa? Que o pastor da igreja vai chegar a você e dizer assim, olha, esse final de semana tem congresso. Pelo amor de Deus, não vem no sábado, porque vai atrapalhar a vida dos congressistas. Vem gente de fora, não vai ter lugar para ficar. Se vier, você vai ficar em pé. Você quer uma igreja assim? Pois é, lá em Manaus é assim. Quem já foi lá voltou impactado e viu que a coisa funciona. Então vai ter um congresso internacional que eu vou. Já me comprometi com o apóstolo que eu vou. Depois dessa oração que ele fez no ônibus, viu? Ele mandou um DMzinho, falou, você fez falta. Aí eu tive que dizer, no internacional, eu estou lá. Ele falou, estou te esperando. Então não tem jeito, eu tenho que ir. Então vai ser em junho, dia 18 a 21 de junho. Quem quiser ir, a gente vai promover um jeito para a gente ir junto. Vamos ver se a gente faz um pacote, a gente vai junto. Amém? Então os pastores, os líderes que querem desatar a sua vida, para você ver, para você ter a mente de uma igreja que conquista. É sobrenatural. Amém? Dúvida? Claro que não. Você é desatado, você não tem dúvida. Você é uma pessoa esclarecida. Sim ou não? Você já entendeu onde Deus quer te levar, não já? Ou ainda não? É só deixar ir. Abra a sua Bíblia. No livro de Êxodo. Êxodo. Capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Nós estamos no ano... Tem muita gente que não entende o significado disto aqui. Todo ano, nós buscamos uma palavra que nós chamamos, em termos de estratégia de projeto, chama-se uma palavra de divisa, ou seja, ela encerra um ciclo e abre um novo. E essa palavra se torna uma mola propulsora para nos empurrar na direção da conquista naquele ano. Isso acontece com empresas, isso acontece com N organizações. Com a igreja também. Há anos a gente tem feito isso, buscado uma palavra. Essa palavra que está aqui, restaurando o altar para legitimar uma colheita fiel, ela não é uma pregação, ela é um conceito. Nós estamos restaurando um princípio. Então esta palavra nos remete para um princípio. Qual o princípio? O princípio de que o altar, na caminhada espiritual,
precisa ser restaurado. No Antigo Testamento, o altar era um monte de pedras. Era um monte de pedras. Jesus veio para tabernacular, para morar no meio de nós. E se denominando Emanuel, Deus convosco, eu tabernaculei. E ao cumprir o propósito dele como libertador, como salvador do homem, ele, ao ser ressurreto, liberou o Espírito, e pelo poder do Espírito e da palavra, ele habita em nós. Então o altar é o lugar onde nós temos aquele link com Deus. Hoje o altar somos nós. Hoje o altar somos nós. E algumas pessoas olham, mas eu vou ter que mexer em pedra, eu vou voltar para o Antigo Testamento, vou ter que fazer um altar aqui. Não, não, não. Você é o altar. Você está restaurado para estar manifestando a presença de Deus através da sua vida. Você, como um altar, quando se move, a presença de Deus está ali. É palpável a glória de Deus na sua vida. Você é o altar. É o lugar do encontro de Deus com o penitente, com o pecador que se arrepende e vai buscar a graça de Deus. O altar é lugar para adoração, é o lugar de encontro, é o link entre o Deus perfeito e o pecador que busca a perfeição. Você é esse altar restaurado. Sua vida está refletindo a glória de Deus? Ou existem áreas na sua vida que precisam ser ajustadas para que o mover de Deus possa fluir em você e através de você? Então esse ano é um ano em que nós não vamos pregar um outro evangelho, nós não vamos usar uma outra Bíblia, nós não vamos mudar o nosso propósito como homens e mulheres de Deus, mas nós vamos nos preocupar com que tipo de altar sou eu, no lugar onde eu estou. Então esse ano é um ano em que eu e você vamos ter que nos avaliar, porque é muito fácil pregar o evangelho e continuar esperando as mudanças na vida dos outros. É válido pregar com essa intenção, para que os outros sejam transformados pelo evangelho que eu e você estamos pregando. Mas, neste ano, o evangelho que eu prego para a transformação dos outros tem poder para transformar a minha vida? O evangelho que eu prego para levar outros santificados à presença de Deus está santificando a minha vida para eu estar na presença de Deus? Esse ano é o ano em que nós vamos nos avaliar em cima disso. Vamos continuar mexendo na nossa caminhada espiritual, mas com um foco. Eu preciso ser um altar de adoração do Senhor na terra. Eu preciso ser um altar incontaminado, sem fissuras, sem fraturas, um altar íntegro na presença de Deus. Porque num altar mexido, profanado, quebrado, Deus não se manifestava. Então o que aconteceu lá no Antigo Testamento, e que você está vendo uma figura aqui, é para nos remeter àquela função do altar, que se ele não estivesse íntegro, Deus não estaria ali. O homem até poderia sacrificar, mas Deus não estava presente, e o sacerdote sabia disso. Nós hoje somos sacerdócio real. Será que nós não temos consciência de que a nossa vida tem que estar íntegra na presença de Deus? Que nível de sacrifício está acontecendo na nossa vida para que a glória de Deus seja manifesta? Porque altar é lugar de sacrifício. Eu não posso dizer que sou um altar de Deus e não suportar o sacrifício para que a glória de Deus seja manifesta. Então é bom você ter isso em mente, que é para você ter uma palavra na hora em que você for abordada por conversas atravessadas a respeito de por que divisas? Porque é pedagógico, porque Jesus foi pedagógico, porque Jesus foi o maior pedagogo que existiu na face da terra, porque Jesus nos deu sabedoria para funcionar, e isso daqui é fundamental para a igreja de Jesus. Não é para todas, mas para nós que estamos dentro desse propósito, neste tempo, temos que ser assim.
as outras estejam no propósito que Deus as chamou para estar e funcionem dentro do chamado que elas têm, porque todas as igrejas juntas manifestam a glória de Deus. Uma igreja sozinha não substitui a outra. Nós não somos exclusivos, nós somos únicos, mas não somos exclusivos. Nenhuma igreja tem obrigatoriamente que ser igual a nós, mas nós também não temos que ser iguais a ninguém. Nós temos que cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. E em fazendo o que Deus nos chamou para fazer, seremos encontrados como servos inúteis, porque só fizemos o que tínhamos que fazer. Então não há glória nisso humana. O favor é do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando para a gente? Porque a gente precisa entender algumas coisas na caminhada. E a igreja já é madura o suficiente para ter trânsito nessas coisas sem traumas, sem questionamentos infantis. Não dá mais para isso. Você está entendendo ou não o que Deus está falando? E é por isso que nesse ano, como nós estamos restaurando o altar, é um ano de voltar a princípios, nós vamos trabalhar firme no eixo da visão celular, no modelo dos 12. Somos uma igreja em célula, que usa as células para alcançar os perdidos, para desenvolver comunhão uns com os outros, para ministrar a graça de Deus uns na vida dos outros, para que nós sejamos conhecidos pelo nosso nome e sejamos percebidos pelo nosso cheiro. Isso é célula. Semanalmente nos reunimos, ou pelo menos deveríamos nos reunir, para uma reunião de 1 hora, buscando atrair a glória de Deus para aquele lugar. A célula é o ponto de clivagem da manifestação do poder de Deus. Não é para promover líder, não é para desenvolver pregadores autônomos. A célula é para que o líder seja um fiel que vela pelo cumprimento do propósito da igreja. Então a sua célula tem que ser o lugar da maior expectativa de que Deus vai mover o sobrenatural naquele lugar. Ela tem um ritual, ela tem um protocolo para existir. Louvor, quebra-gelo, louvor, oferta, porque na célula se liberta pessoas. E o líder não tem autoridade para não retirar a oferta na célula. A oferta é libertação. E a surpresa é que quem chega na célula de fora oferta mais do que quem está na célula dentro da igreja. A oferta é libertadora. Ministração da palavra e oração com imposição de mãos e unção com óleo. Isso funciona uma célula. Quem faz assim, prospera e não se decepciona. Quem é autodidata na célula, colhe os frutos da semeadura avulsa, incoerente com o projeto da igreja. Não está debaixo de prosperidade. Amém, amados? Isso é célula. Formou os teus discípulos, levantou os teus 12 discípulos, agora eles se tornam o teu M12, o teu grupo de discipulado. E naquele grupo de discipulado, você que é um líder desatado, uma mulher desatada, vai investir na vida deles, para que eles se tornem líderes de células, conquistadores de almas, porque o teu propósito para existir, não é ocupar espaço na terra, é levar a mensagem de salvação do Evangelho. E de reunião em reunião, o Senhor vai alcançando o perdido, glorificando o nome dEle, enchendo o céu e esvaziando o inferno lá na frente. É assim que a igreja funciona. Amém, amados? Agora vamos pregar. Achou Êxodo 14? Então vamos lá. No verso 13... diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje, e esse hoje pode ser para você, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, você pode ter entrado no culto hoje aqui ainda vendo muita coisa para atrapalhar a tua vida. E o Deus está falando para você, olha, os egípcios, esses atrapalhões que hoje você vê, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão,
Estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 21, dá um pulinho agora. 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Curve a sua cabeça. Faz uma oração ao Espírito Santo de Deus. Pede para Ele ministrar o teu coração a palavra do milagre na sua vida. Pai, em nome de Jesus, foi o Senhor que nos trouxe para aqui nesta noite. Nós só estamos aqui porque aprouve ao Senhor que nós estivéssemos. Muitos pensam que vieram por vontade própria, mas foi a tua permissão. Outros pensam que vieram para agradar alguém, mas foi o teu propósito. Então, meu Deus, nessa noite ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui debaixo de um propósito do Senhor. Então, que nesta noite, Espírito Santo de Deus, o propósito soberano de Deus se cumpra na nossa vida, na vida de cada irmão, cada irmã, cada visitante que está aqui nessa noite. Que nenhum de nós saiamos daqui nesta noite do mesmo jeito que nós chegamos, mas que nós sejamos transformados, impactados, desafiados pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu Espírito. Libera teus anjos ao nosso favor, acampa teus anjos aqui e nos arredores, e nos livra de toda cilada e retaliação de Satanás. Libera o teu manto de poder e graça sobre nós, e nos esconde, Paizinho, e debaixo desse manto, faz milagres na nossa vida. Nós te pedimos que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga, restaurando a fé no Deus que abre caminhos. Agora vai falar bem devagar. Inimagináveis. É difícil, mas é para você ver que esse Deus é um Deus tremendo. O Deus que abre caminhos inimagináveis, caminhos onde ninguém imagina que possa alguém abrir. O que está acontecendo aqui, você sabe da história. O povo é liberto do Egito. Mais de 4 séculos de opressão. O Egito era a maior nação no mundo sociopolítico daquela época. Geopoliticamente era uma potência. Imagine uma potência hoje. Era o Egito naquela época. Tinha o melhor exército, a maior economia, as maiores estratégias de governo, um império consolidadíssimo. O Israel estava ali de Deus, o Israel de Deus estava ali cativo. Mais de 4 séculos. Clama a Deus. Faz Deus lembrado da sua aliança, da sua promessa. E no tempo sobremodo excelente, Deus estende o seu braço e age na direção. Porque Deus não vai agir quando você quer. Deus vai agir quando Ele decide que está na hora de agir. Não é a minha oração que vai manipular Deus. Deus é Deus. Não se manipula, não se deixa manipular. Deus é Deus. Então, no tempo sobremodo excelente, no tempo da plenitude, é o tempo, já pregamos sobre isso aqui, o tempo em que Deus decide fazer o que está determinado para fazer. É o tempo da plenitude, é o tempo em que se completa o propósito de Deus. Naquele tempo Deus faz. Nosso problema é que às vezes a gente quer antecipar os tempos, ou queremos postergar os tempos. E Deus está nos sinalizando em muitas áreas da nossa vida para alguns links específicos, para algumas intervenções específicas. E nesse ano, muitos de nós já perdemos alguns tempos de Deus. Deus é o Deus que restaura, que restitui, mas o gostoso é viver no cronos de Deus.
que no cronos de Deus nós temos o rema para funcionar. Deus não precisa de rema. Rema quem precisa sou eu e você. É aquela palavra que me tira do lugar e me leva para o propósito. É aquela palavra que traz de Deus a vida que Ele tem para liberar sobre mim. Rema é a palavra que traz o sou é de Deus, e impacta a minha vida e mexe com a minha história. Eu não tenho como negar, amém? Agora, eu tenho como resistir. E muitos de nós resistimos. Deus move, Deus fala e não foi. Mas naquele tempo, Deus decidiu, é agora que eu vou funcionar. E Deus, sei lá porquê, leva 80 anos preparando o libertador. Você sabe, preparou Moisés. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. E depois do deserto é que ele disse, agora você está pronto. Interessante. Ele não estava pronto depois do palácio. Ele estava pronto depois do deserto. Porque o deserto destila o nosso caráter. O deserto é o lugar que você é provado na tua essência. É quando a chapa esquenta que você vai mostrar quem você é. E um líder precisa ser testado para ele poder assumir a sua posição de liderança. Então foi depois do deserto, você vai viver, vai saber como é que se faz, mas aqui no deserto você vai aprender o caráter do que faz. As coisas como devem ser feitas, você vai aprender lá. Agora, o caráter de quem vai fazer essas coisas, eu vou te ensinar no deserto. Vou tirar da corte, vou tirar da mordomia, vai deixar de comer comida boa, não vai ter paláciozinho para você sentar, caminha para dormir, você vai viver ralando, cheirando a bode. Aí é que você vai ser formado líder. A gente quer ser líder assim, né, irmão? Não quer arregaçar manga. Às vezes você olha o líder assim, bonitinho, né? Fala, meu apóstolo é bonitinho. Você vê o líder bonitinho assim, né? Mas você não quer fazer o que ele fez para chegar ali. Você quer o posto, você quer o status, você quer a influência, mas você não quer o caminho. E mais importante do que o que você é o caminho que você fez. Porque no caminho que você vai definir quem você é. A tua moldagem está no processo. As pessoas querem te ver no final, mas você teve que andar para chegar lá. Amém? Fala, eu tenho que andar. Tem processo, fala. Amém. Então Moisés foi lá, tirou o povo do Egito. E você sabe como é que foi o negócio. Deus fez um terror no Egito. Ele disse, eu vou endurecer Faraó, Moisés. Eu vou te mandar lá, mas não vai ter vida boa não. Agora, não é porque ele quer, porque eu quero. Eu vou mostrar para você, Moisés, quem é Deus. Agora, mais do que para Faraó, eu quero que aquele povo que está lá saiba quem é o Deus que está livrando ele do Egito. Porque às vezes nós recebemos livramento, irmão. Nós somos abençoados e não valorizamos o Deus que nos livrou e abençoou. A gente não conhece esse Deus. Sabe por que não conhece? Não é porque não pede, não é porque não para ouvir Deus. Tem horas que eu tenho que parar a minha vida para ver quem é Deus, para eu poder valorizar o Deus que eu tenho. E muitos de nós na igreja não valorizam o Deus que tem. O Deus que livra, o Deus que liberta, livramentos que você sequer imaginou que estava passando. Deus se antecipou, mandou anjo. Deus moveu lá na frente, limpou o caminho para você passar. E você passa altaneiro pelo caminho. E se esquece de dizer, muito obrigado, Deus, pelos livramentos que eu nem vi. Sabia? Sabia que Deus faz livramentos e você nem sabe que teve livramento? Mas mas porque a gente não conhece Deus. A gente só quer conhecer os presentes de Deus, mas não quer conhecer o presenteador. E aquele povo, para sair do Egito e andar como povo de Deus, tem que conhecer o Deus do povo. Porque Deus conhece o povo, mas o povo precisa conhecer Deus. Isso faz diferença. E a gente pensa que conhece, mas todo dia Deus prepara um caminho para se revelar para nós em áreas que a gente não conhecia. E agora aqui é uma dessas oportunidades. O povo sai, vai em direção à terra da promessa, fala, terra da promessa, e no meio do caminho, ele esbarra numa coisa terrível, chamada Mar Vermelho. E aí começa um olhar para a cara do outro, e começa aquele problema, discutir para aqui e para lá, ver se é coisa que se faça, tira a gente de lá, traz para cá, e o ouvido do líder começa a ficar entupido, e o povo olha para trás e vê uma fumaceira, uma poeirada subindo, e alguém grita, fala assim,
Faraó está vindo atrás da gente. Pronto. Fala crise. Crise. É fugir de um passado que quer me segurar, sem condições de romper no presente para chegar no futuro que eu quero. Isso é a crise. Eles queriam chegar lá e não conseguiam vencer o mar. E atrás deles vinha o passado deles, galopando na direção deles, porque eles vinham a cavalo porque não tinha outra coisa. Se fosse supersônico, eles vinham de supersônico. Tentando levá-los de volta para uma vida que eles já não queriam mais. Preste atenção. Todos nós passamos por isso. De vez em quando na nossa vida entra essa crise. Diante de você tem um futuro que você quer, mas na tua frente tem um presente que você tem que vencer. Porque atrás de você tem um passado, alguma coisa da sua vida que está com ferocidade contra você, tentando te arrastar para um lugar que você não quer mais, mas sabe que é possível voltar para lá. Porque você não é forte o bastante para vencer esse exército do passado, que teve legalidade sobre a sua vida, que conhece a sua história, que interferiu no seu caminho, que mudou os seus hábitos de vida. Você quer sair dele, mas ele não quer largar você. O nosso passado não quer nos liberar, presta atenção. E o diabo sabe disso. E o tempo todo ele vai jogar o nosso passado nas nossas costas para nos impedir de vencer no presente e chegar no futuro. Todos nós passamos por isso. Ninguém está isento disso. Por quê? Porque é permissão de Deus. Para quê? Para resolver a nossa história. Não se desespere se o teu passado está no teu calcanhar. É permissão de Deus para mudar a tua vida. Você vai aprender como é que muda a vida. Foi o que eles fizeram aqui. O que eu preciso ter fé, irmão. Eu preciso crer que o Deus que me tirou do Egito vai me levar sim em segurança na terra que Ele prometeu que eu chegaria. Eu preciso crer nisso. É a base. É a base. Eu não posso duvidar, eu não posso deixar que o meu coração acolha a sombra da dúvida. O Deus que te tirou com o braço forte deste passado tenebroso que você tinha, é o Deus que vai te levar com mão firme na direção do futuro de glória que Ele tem para você, tem para mim, tem para a sua igreja. Nós vamos ver o Deus Todo-Poderoso glorificando o nome dEle nos caminhos que nós traçamos. Agora você tem que crer. Levante sua mão direita e fale: eu creio que o meu Deus abre caminhos onde ninguém imagina, só para eu passar. Amém? Dê um aplauso a Ele. Ele não vai te fazer voltar para trás. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: o teu passado é problema de Deus. Ele tomou para Ele a tua história e escreveu uma história nova no dia que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. O que está para trás, Ele diz para você: eu não me lembro. Se Ele não se lembra, você está lembrando do quê? Se Ele não te lembra do teu passado, por que você ouve o que as pessoas dizem a teu respeito em relação ao que você era, mas não é mais? Fala: o meu passado já era, foi, no more, não mais, foi, acabou. Na cruz do Calvário, o meu Senhor resolveu o meu passado, a minha vida de perdedor, de escravo, de derrotado, e abriu para mim um caminho em direção à vida de nobre.
em Deus. Ei, fé. Deus não está brincando comigo e com você, não. Jesus não foi na cruz do Calvário para fazer gracinha para a humanidade. Deus não está preocupado com tempos antes de Cristo e depois de Cristo. Deus está preocupado com o destino da humanidade, depois que Ele realizou o sacrifício perfeito para salvar o homem. Essa história de antes de Cristo e depois de Cristo é coisa de homens. Serve para dar norte, mas não muda nada no reino do Espírito, se entre o antes e o depois não tiver Cristo na sua vida. Não adianta você saber fatos antes e fatos depois de Cristo. AC, DC. Você tem que saber sobre o C, Cristo, na sua vida. Se Ele entrou, tem sentido um tempo antes e um tempo depois. Se Ele não entrou, é tudo a mesma coisa. Fica tudo igual, não mudou nada. Mas você conhece o C que mudou a história, conhece o C que mudou o universo espiritual, conhece o C que deu um destino para o diabo, conhece o C que levou a carne para a cruz, conhece o C que derramou sangue na cruz do Calvário e disse que o preço da tua libertação foi pago, ninguém pode te cobrar mais nada. Oh glória, dá um aplauso para Ele, pelo amor de Deus. Esse é o tal que está de olho em você, está sabendo os caminhos que você vai andar, está enxergando lá na frente, coisa que você ainda nem viu. Agora, uma vez Jesus estava no barco e a tempestade batia para um lado e para o outro, e até os discípulos que andavam com ele, do ladinho dele, perguntaram assim: quem é este que até os ventos se submetem? Fala, eu conheço Ele, é o meu Senhor, Ele tem domínio sobre tudo que existe no universo, coisa que eu vejo e coisa que eu nem sei que existe. Ele tem domínio e governo. 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 Precisa aprender isso. Os mares estão diante de nós o tempo todo, irmãos. Às vezes fazem parte do caminho, outras vezes Deus prepara. Para quê? Fala, teste de fé. Teste de fé. O Senhor quer me ver com fé. O Senhor não está preocupado com o que você vai chegar para Ele, a não ser se você chega ou não com fé. Porque é fé que agrada ao Senhor. Quer agradar a Deus? Creia. Crê na palavra, crê no caráter dele, crê na fidelidade dele, crê nas promessas dele, crê nos milagres que ele faz, crê que ele continua vivo, crê que ele vai voltar um dia, crê que você vai se assentar com ele nas mansões celestiais, crê que é um banquete preparado para o dia da glória, eu e você estarmos com ele, crê, isso agrada ao coração dele. Não é porque você prega bonito, é porque você crê. Não é porque você tem roupa bonita, é porque você crê. Não é porque você tem muito ou pouco dinheiro, é porque você crê. Não é porque você tenha influência na sociedade, é porque você crê. A fé é a palavra que faz diferença na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Ponto. Agora, o que é essa fé, que é dinâmica, precisa provocar na minha vida e na sua, para que nós possamos entrar pelos caminhos que Deus abre, que são caminhos inimagináveis. Porque Deus faz. O problema é, eu estou vivendo a plenitude do que Deus faz? Então eu preparei aqui, mesmo mostrando o texto, alguns fatos, algumas palavras-chave. Eu queria compartilhar com você. Fala, 5 chaves que fluem da fé. Eu creio, como o povo creu. Foi para Moisés, e agora? Moisés foi para Deus, e Deus falou para Moisés, e Moisés foi para o povo. E agora olha o que acontece aqui. Primeira palavrinha-chave que a fé tem que produzir em nós, fala, coragem.
Coragem. Primeira coisa que veio foi: não temais. Quando o medo chega, a fé sai. Pelo amor de Deus, tenha ousadia. Tenha coragem. Tenha coragem de suportar. Tenha coragem de esperar na provisão de Deus. Tenha coragem de buscar a resposta em Deus. Tenha coragem de dar o passo na direção do livramento que Deus colocou na sua. Às vezes nós não temos coragem. Nós pedimos, Deus faz, mas você não se lança. Deus está dizendo para você: olha, é isso que eu fiz. E você fala: onde? Ele já está. Você não está vendo? Isaías diz: olha, você não vê, eu estou fazendo coisa nova. Será que você não vê o que está acontecendo? Sabe por quê? Medo. Medo. Ô rapaz, o que você quer que eu te faça? Eu quero andar. Toma teu leito, levanta e anda. Tem que ter coragem. Coragem para sair de um estado de perdido, de fracassado, de vendido, de desesperançado. Coragem para dar o passo, tomar a postura de quem crê e está na linha de entrar em caminhos de milagres de Deus. Coragem. Não é inconsequência, é coragem. Ouviu a palavra, toma posição. O que você quer? Eu quero ver. Lama no olho. Ele estava vendo? Não. Agora vai lá e lava o olho. Coragem. O problema não é ouvir Jesus. O problema é me mover com a expectativa de que o que Jesus disse vai acontecer. Em todo velório, eu chego de mansinho, do lado do decujus, ou do falecido. Decujus é um nome técnico, forense, para morto. Eu chego baixinho e falo assim: em nome de Jesus, levanta. Ninguém levantou ainda, mas eu quero ver o dia que você estiver no velório comigo e eu levantar. Quero ver. Para onde é que você vai? Ele sai do caixão e você pula dentro, de medo. Eu creio que o Espírito de Deus, que foi liberado sem medida sobre a terra, é o Espírito da ressurreição que levantou Jesus Cristo de entre os mortos. Eu creio. Sem estardalhaço, sem presepada, porque não interessa a ninguém. Essa palavra só interessa para Deus e para o morto. Não é ninguém que está em volta, não, é para o morto. Quando Jesus falou para lá: Lázaro, ele estava chamando quem? Maria, Zé, Joaquim, Antônio, Alfredo. Ele estava chamando quem? Lázaro. Ele estava vivo? Estava o quê? Morto. Olha para o irmão que está do seu lado. A palavra de Deus, até morto escuta. Aquilo gera um insight para o dia do arrebatamento. Porque quando ele chegar, ele vai chamar os mortos. O que se morrer no primeiro, levanta. Eles vão tudo levantando. A gente que escuta aqui e tem vida não ouve. Mas o morto vai ouvir. O morto vai ouvir. A gente precisa morrer em muita coisa na nossa vida para ouvir a palavra de vida de Jesus. Tem coisa que não ressuscitou em nós porque nós não morremos de verdade. A gente ainda escuta e interpreta. O morto não interpreta. Deus só ele obedece. Coragem. Levante sua mão para o alto e fala: Pai, me batiza com coragem. Que a minha fé gere coragem na minha vida. Ousadia para fazer o que o Senhor me mandar fazer. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Dê um aplauso para ele. A segunda palavra, olha só. Eu estava lendo isso e Deus falou, eu estava lendo: aquietai-vos
E Deus falou para mim assim: confiança. Só aquieta na crise quem confia que ela tem solução. Uma das maiores agitações no meio do povo é falta de confiança. Só aquieta quem confia. Se você confia que Deus está na sua vida e a sua história está debaixo dos olhos dele, por favor, não se estribucha para um lado e para o outro, aquieta nele. Sossega nos braços dele. Essa parte é muito difícil, porque a gente sabe fazer muita coisa, e porque sabe fazer muito, não sabe tudo, aquilo que eu não sei fazer me agita, me estressa, e ou eu paraliso e vou para um canto e perco a coragem, ou eu me torno uma barata tonta no meio da crise, levantando poeira, atrapalhando a vida até de quem vai me ajudar. Diga: confiança. A minha fé precisa gerar no meu coração confiança no Deus que eu sirvo. Nós não confiamos plenamente em Deus, irmãos. Não estou dizendo ser inconsequente, não estou dizendo ser uma pessoa desconectada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: quando a crise chegou, está mexendo com você porque você não tem caminhos para tomar nem direção para dar. Então nessa hora, não corre para qualquer lado. É mais fácil te achar parado do que correndo. Lógico. Onde é que está a crise? É ali. Cadê o fulano? Não sei, vai para um lado e vai para o outro. Cadê ele? Não dá para segurar. Agora, onde é que está a crise? Está ali. Onde é que está o fulano? Descansando no Senhor. Todo mundo vai te achar. Porque quem descansa no Senhor está com Ele. Quem está com Ele tem a glória dEle sobre a sua vida. E onde a glória de Deus está, todo mundo no reino do Espírito percebe você. Diga: confiar. Os caminhos inimagináveis se abrem na direção de quem confia. Porque imagina o que está acontecendo ali, irmãos. Hoje você sabe, uma muralha de vidro de 4 metros de espessura, vidro blindado, não sei o que, papapá, segura o mar de um lado do outro. Mas naquela época não tinha vidro não, irmão. Então eu gosto de viajar nessas coisas assim, eu fico imaginando. Imagina um marzão. Imagina aqui, a praia aqui, Itaparica, Itapuã. E de repente Deus fala: agora eu vou abrir o mar para você passar, Aurélio. Eu falei: joia. Aí ele sopra assim. Aí você está vendo água aqui. Não é muralha de vidro não, irmão. É água. Você não está com máscara de mergulho. É uma paredão de água. E os peixes vêm dar uma olhada em você e volta. Siri tenta pegar teu pé, Deus não deixa para lá, menino. De um lado e do outro. E uma extensão que você não vê o fim. Quem entrava lá? Meu irmão, quem entrava lá? O pessoal vai na Disney, naqueles aquários submersos, tem medo de ficar lá embaixo olhando os peixes, umas paredes desse tamanho? 2 litrinhos d'água. Imagina o mar vermelho parado de um lado e do outro, você no meio. Aí, sardinha. O baiacu dançou. Vai. Tem que confiar, porque o inimaginável fere com a tua razão, com a tua lógica. Você vai entrar nos padrões de Deus, e os padrões de Deus são mais altos do que os meus e os seus. Os caminhos dele são mais altos do que os meus e os seus. Os pensamentos dele são inescrutáveis. Tem que ter coragem para andar com Deus, que move no sobrenatural. Tem... Oh, glória! É de Deus, deixa o menino. Porque quando quem entende não fala, anjo fala. Amém? Deles é o reino de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Eu estou vendo que você está com coragem hoje.
Esse negócio de coragem, irmão, eu tenho uma história para contar para você, eu já falei aqui. Quem conhece Rick Bonfim? Você conhece o Rick? Conhece? Rick Bonfim, muito amigo meu. Na época eu era pastor na outra denominação. Americano, ele veio radicado nos Estados Unidos. Ele já era um brasileiro que falava com sotaque americano, o português. Então, tinha hora que ele atravessava. E um dia, ele se moveu de fé, meu. E ele abriu a Bíblia e chegou na passagem que Pedro e os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Aí Pedro falou para ele: se és tu, Jesus, manda eu ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus falou para Pedro: vem, não foi? Pedro aí botou o pezão para fora do barco e ele disse: se Pedro andou, eu vou andar também. Pegou a Bíblia dele, lendo o versículo, de paletó, gravata, todo arrumadinho, e começou a andar em direção à água da piscina. O que aconteceu? Claro que afundou. Aquele não era o mar de Genezaré, não era o mar da Galileia. Não foi Jesus que mandou ele atravessar. Ele só estava mostrando que ele cria em Deus e tinha coragem para fazer o que estava escrito, ainda que Deus não mandasse. Não quero dizer que você vai ter que chegar em casa agora. O apóstolo está pregando a doutrina, que para você mostrar que tem fé, tem que chegar ali na água e sair andando. Não, isso não, irmão. Mas o que eu estou dizendo para você é uma coisa muito simples. Ele teve coragem para colocar a sua fé em ação. Você tem coragem de fazer o que Deus está te mandando fazer? Olha para mim. Há coisas na sua casa que ainda não se tornaram um futuro desejável, uma realidade cumprida, uma promessa executada, porque você não está confiante e não tem coragem de fazer o que Deus já te mandou fazer. Há mulheres aqui, e Deus está falando para você nessa noite, que Deus já entregou a você a chave para mudar a tua casa. Já entregou para você uma chave para você virar um tempo na sua casa, e a tua casa entrar num tempo sobrenatural, mas você ainda não teve coragem de fazer o que Deus te mandou fazer, porque o teu orgulho e a tua vaidade estão falando mais alto do que a tua fé. Há muito marido aqui que Deus já disse para você que a tua casa vai mudar, mas depende de você, quando você for o marido que essa família precisa ter. E ele já te mostrou qual é o perfil desse marido, mas você não tem coragem de assumir a sua posição de homem de Deus na sua família. E a coragem para assumir a posição de homem de Deus para a sua família, não é dar chute na mesa, soco na cadeira, quebrar as cadeiras, não é isso não. A coragem é ser humilde o suficiente para conduzir a sua família em amor para o lugar que Deus quer que ela vá. Deus está falando para você, por favor, ouça. A sua fé, se não provocar ousadia e confiança em você para obedecer a Deus, ela não vai produzir nada na sua vida. Deus está esperando isso ser gerado em você para que os caminhos inimagináveis, essa coisa que você pede a Deus e acha que é difícil de acontecer na tua casa, no teu casamento, ela só vai acontecer quando a fé que você diz que tem gerar em você confiança e ousadia, coragem. Não é para ser o manchão, o batedor, o brigão, não. É para ser o homem de Deus que a sua família precisa que você seja. Mas você hoje vai sair daqui transformado e transformada. Sua casa se tornará o lugar da manifestação do milagre de Deus. Você vai ver a glória de Deus invadindo o teu território, e você passará a pé enxuto pelo meio do milagre de Deus na sua vida. Você crê? Dê um aplauso ao Deus Todo-Poderoso. A outra palavra, outra palavra que está no texto diz assim: vede o livramento.
E Deus falou para mim assim: esperança. Quem não tem esperança não vê o que Deus vai fazer. Só quem tem esperança de que Deus vai fazer, consegue discernir quando Deus está fazendo. Se a sua fé não gerar esperança no teu coração, expectativa, de que aquilo que você precisa, Deus vai riscar diante de você, de que o caminho que você precisa, Deus vai abrir na tua frente, de que a solução que você precisa, Deus vai entregar na tua mão. Se você não tem esperança, não vai ver. Fé tem que gerar esperançosos da terra. Nós somos um povo que Deus espera que se mova na terra para mudanças sobrenaturais, especialmente no Brasil, porque Ele espera que o povo que crê seja o povo que tem esperança de que amanhã Deus pode fazer o que ninguém fez, e ninguém viu, e ninguém espera que seja feito. Eu creio que o dia de amanhã na tua casa pode ser um dia que vai dividir a tua história em antes e depois do milagre. Eu creio. Eu creio. Você precisa ter esperança em Deus. Existem orações que são ritos de feitiçaria, porque a pessoa pede o que não espera receber. Ela pede uma coisa, mas pensa outra. Deus resolve meu problema, e lá por fundo diz: não tem solução, não tem jeito. Ânimo dobre. Tiago diz: não espere este homem que receba coisa alguma de Deus. A sua esperança tem que desatar na sua vida um discurso coerente. A sua fé, ela tem que levar você para uma expectativa de que o que você precisa e pediu vai acontecer. Jesus perguntava: o que é que você quer que eu te faça? Ele fala: que eu veja, seja conforme a tua fé. Se você tem esperança, você já tem o milagre. Toma a palavra que vai mudar a tua vida. É a palavra, quando cai num coração que crê e tem esperança, ela produz o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que pedem prosperidade, mas não esperam ser prósperas. Tem pessoas que pedem por um ministério próspero, mas não esperam ser prósperos. Tem pessoas que pedem por uma célula, mas não esperam que seja assim. Diga: esperança. Que a minha fé gere esperança no meu coração. Quarta palavrinha, vai acabar já. Está escrito assim no texto: vos calareis. Escuta, quando Deus manda calar a boca, é porque está falando que não deve. Porque se estivesse falando o que devia falar, Deus não manda calar a boca. Deus não é mal educado. Ele diz assim: ó, vede o livramento que hoje vos farei. Não é isso? Aí ele diz assim: vede o livramento que hoje vos farei. Aí depois ele diz assim: e vos calareis. Por que calar? Porque na hora da crise, a nossa boca vira liberação de lixo espiritual o tempo todo. A pessoa na crise, se não tiver muito consciente do seu propósito em Deus, vai abrir a boca para falar só o que não presta. E aí, se não fala o que precisa, Deus diz: cala a boca. Cala a boca. Fecha a boca. Cala a boca, não fala mais nada não. Não vem atrapalhar o negócio não. Se você não tem uma palavra de destino positivo, cala a tua boca. Não abre a boca para falar besteira. Diga: a minha fé precisa gerar em mim uma linguagem espiritualmente sadia. Se não tem coisa boa para falar, não fala, cala a tua boca. Crise é promotora de discurso contraditório.
Toda crise é mentora de conversa atravessada. Toda crise põe na minha boca e na sua palavras que não merecem ser liberadas e poluem os céus proféticos que estão sobre a nossa cabeça. O que eu preciso na crise? Ter a promessa de Deus, ter a palavra de Deus, porque na hora da crise, o que vai sustentar e limpar os céus sobre a minha cabeça e levar a minha alma para o ajuste correto é a proclamação da verdade que Deus tem a meu respeito. Sabe por que o deprimido entra em crise? Porque escuta a conversa fiada do diabo e da sua alma, dizendo que você não presta, você não tem valor, você não é nada, e aí começa a jogar o passado na tua vida. Teu pai te abandonou, tua mãe chamou você de feia, gente jogou xixi na sua cabeça, e você começa a acreditar, eu fui isso tudo mesmo, é porque eu sou. Começou a liberar, se identificou com o propósito errado, vai conquistar a coisa que não presta. Todo que se identifica com propósitos errados alcançam caminhos distorcidos e vão chegar em lugares indesejáveis. E a nossa boca caracteriza o que eu quero, ela define o que eu creio, diz o destino que eu vou tomar. A minha boca faz isso. O provérbio diz que o poder da vida e da morte está na língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E tem muita gente utilizando mal esse privilégio que Deus nos deu, como gestores de projetos de Deus na terra, de ter a linguagem articulada e uma palavra que libera vida ou morte. Diga, minha boca pode liberar vida ou morte. No tempo da crise, eu normalmente, se não olhar a minha vida, vou semear a morte. E a maioria de pessoas que está aqui faz isso. Semeia a morte na direção dos outros, semeia a morte na sua própria direção, semeia a morte na sua história, semeia a morte no seu futuro, semeia a morte na sua família, no seu casamento, começa a liberar as impossibilidades da alma, começa a destilar os lixos que estão no seu coração, e o céu sobre a sua cabeça se torna cheio de lixo espiritual. O que vai cair sobre você? No mínimo chuva ácida. Vai atrapalhar você muito. Diga, Deus, limpa a minha boca, santifica a minha língua, que as palavras que saem da minha boca sejam geradas no teu coração, Senhor. Aí você vai ver as coisas mudando na tua casa, quando o teu discurso mudar, quando a tua palavra for palavra para remover crises e não para consolidar problemas. Lembra disso, na crise é melhor calar do que falar errado. Deixa Deus falar, deixa os anjos falarem, você fica quieto. Para terminar, a fé precisa gerar na nossa vida autoridade e determinação. O texto diz assim, Deus falando para Moisés, e tu, Moisés, levanta a tua vara, cajado, bordão, estende a mão sobre o mar. Agora olha essa palavra aqui que interessante. Na sua Bíblia está escrito também a mesma coisa. Pega o cajado, estende a tua mão sobre o mar, e a Bíblia diz que eu vou dividir o mar, foi isso? O que está escrito aí? Lê, irmão. Já fechou a Bíblia? Eu vou ler para você. Está escrito assim: toma o seu cajado, levanta a mão para o mar, estende a sua mão sobre o mar e divide-o. Mas quem vai fazer não é Deus? Moisés tinha poder para dividir o mar, meu irmão. Moisés estava em desespero buscando direção de Deus. Deus disse para ele assim, olha, quem vai dividir é você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, meu irmão, minha irmã, Deus delegou para mim e para você autoridade e determinação. O que você decide, debaixo de um comando de Deus, vai acontecer. Vai. Pode aplaudir, irmão, você está parado demais.
Doutrina do apóstolo? Não, está na Bíblia. Se você não acredita, arranque isso aí da Bíblia. Eu acredito até na capa da Bíblia. Está escrito na Bíblia. Toma o cajado, ou seja, assume a sua autoridade. Cajado é símbolo de autoridade. Ele nos fez sacerdócio real na terra. Significa que os que creem no Senhor têm autoridade, têm uma investidura do Senhor. Mesmo que você não acredite, você tem. Se não acredita, não desfruta disso, problema teu. É o sujeito que tem uma conta de milhões de dólares e não é nos bancos da Suíça, no HSBC. Não é, porque é o dinheiro certinho que Deus te deu. Mas não usa. O dinheiro está lá, Deus já te deu. O recurso está lá, Ele já colocou na sua conta, é seu. Mas você não usa por quê? Porque não crê? Ou porque não quer exercer autoridade? Preste atenção. Autoridade espiritual é uma coisa que Deus estabeleceu na terra. Ele nos fez autoridades espirituais. Em Mateus 28, 18, ele diz assim: e disse-lhe Jesus: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim: olha, eu tenho autoridade. Vamos levar para a linguagem do carioca. Quem manda sou eu. Vamos levar para o rap. Eu sou o cara. Jesus está dizendo isso. Eu sou o que manda. Eu mando no céu e na terra, embaixo da terra. Eu tenho toda a autoridade. Quanta? Alguém ficou com um pedaço? Não. Toda é dele. Aí ele diz assim: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ponto. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Aí ele diz assim: em meu nome, você vai correr do diabo, você vai passar vergonha quando falar do evangelho. É isso que está escrito? Não. Em meu nome, o que tem? Pega lá a Bíblia, eu quero que você abra. Você vai ter que ler Bíblia para aprender onde está isso. Em meu nome, expulsarão demônios. Resumindo, porque ele tem toda a autoridade e te instituiu na terra para isso acontecer, ele está dizendo: vai acontecer. Em meu nome, tudo que eu te mandar fazer, você vai fazer. Então você vai ser usado para libertação, você vai ser usado para cura, você vai ser usado para mudar territórios, regiões, você vai mudar o histórico de muita coisa que está em sua volta. Em meu nome, por quê? Porque eu tenho toda a autoridade, manda quem pode, obedece quem tem fé. Peguei você. Ele pode e manda, quem crê obedece. Porque na caminhada espiritual não é juízo, na caminhada espiritual é fé. E quem tem juízo crê. Só doido não crê. Porque um Deus tremendo desse, que libera uma palavra dessa, ele no mínimo espera que eu creia que ele é um Deus de verdade. Então eu preciso exercer essa autoridade. Ele está esperando na terra que a igreja comece a se mover, que a igreja comece a chegar no território e dizer assim: acabou a bagunça, diabo, sai daqui. Tráfico, droga, vai sair daqui desse lugar. Meu bairro não é lugar para isso não, eu estou aqui. E quem está aqui vai ser levado para Jesus. Vamos lá, vamos começar a orar pelos 3. Chega para a célula. Você já tem os 3 para orar? A maioria aqui não tem nada, não tem nem meio, quanto mais 3. Você não acredita que Deus vai te entregar as almas. Você não acredita que Ele disse para você pregar o evangelho. Você não acredita que tem autoridade na sua vida. Você está esperando descer um anjo para fazer o que Ele espera que a gente faça. Não vem anjo, não vem substituir o ser humano. Eles podem pra caramba, mas Deus diz: são labaredas de fogo a serviço dos santos.
Então, quando você exerce a sua autoridade aqui na terra, os céus se movem, anjos se movem, debaixo de comando de homens e mulheres que têm autoridade. Então, a hora que você entende isso, você começa a fazer uma diferença sobrenatural. Você não é mais manipulado por crise, você dá destino para as crises. Você não é mais empurrado pelas circunstâncias, você muda o contexto. Agora, você e eu precisamos entender que a fé que Ele plantou no nosso coração precisa promover em nós estas virtudes aqui. Você precisa exercer sua autoridade. Não se intimidar diante dos problemas. Não se intimidar diante do demônio, do capeta sem vergonha. Porque ele sabe quem você é. O problema é que você não sabe quem é. O dia que nós sabemos quem nós somos, nós colocamos as coisas no lugar. Você vai começar a exercer uma autoridade tremenda. Moisés, então, que cria, ele só teve uma condição, que é obedecer. Chegou na beira do mar, levantou o cajado, estendeu a mão sobre o mar e falou: abre. Você vai fazer assim na tua casa. Você vai chegar na porta da tua casa e vai dizer assim: problema, que eu disse que era insolúvel, eu te enganei, você é solúvel. Sai! Mas o vizinho vai achar que eu sou doido. O problema do vizinho. Deus tem uma expectativa em relação à minha vida e à sua. Que nós na terra venhamos a dar prosseguimento ao ministério dele. É para isso que ele gera discípulos. Um discipulador, quando forma discípulo, ele deixa na terra seguidores dele, que reproduzem o ministério dele. A igreja tem muitas pessoas, e a minha oração é que todos sejam discípulos. Todos sejam discípulos. Que reproduzam aquilo que Deus está nos chamando para fazer. É para isso que você ouve, você se expõe, você aprende, você é ministrado. Mas você precisa acreditar que está aqui para isso. Você precisa acreditar que Deus te colocou aqui para você reproduzir uma proposta do Senhor para a terra. Quando você entende isso, a ousadia vem, a confiança vem, o discurso muda, e a autoridade e a determinação empurram você para o lugar da sua conquista. Está faltando na vida de muitos de nós essa fé que gera essas chaves, esses patamares que a gente precisa passar para influenciar. Eu quero orar aqui por quem está com o mar vermelho diante de si. Um mar vermelho, não sei o que nome que é. Problema no casamento, problema conjugal, problema financeiro, doença, crise ministerial, crise existencial. Eu não sei se eu sou gente, se eu sou abóbora. Nós vamos orar por você. Pessoas que estão sendo visitadas pelo seu passado. E por vezes, já pensou em voltar para o Egito. Pessoas que sabem que tem uma promessa em Deus, mas os obstáculos diante de si são tão grandes, e a presença do passado é tão real, tem uma voz tão lúcida, que você já está preferindo voltar para o lugar que você já conhecia, do que se arriscar a vencer os desafios do mar e chegar no lugar da promessa. Eu quero orar por você. Por você que acredita nesse Deus tremendo. Que mesmo em cima das palavras que você disse, de impossibilidades, de que não tem jeito, de que é impossível, mesmo em cima disso, você acredita hoje que Deus pode abrir um caminho
para você caminhar na direção da sua vitória. Eu quero orar só por você. Se você não acredita, não vem, não adianta. Mas se você crê, nós vamos unir a nossa fé aqui. E nós vamos ver coisas tremendas de Deus na sua vida. Eu creio, irmãos, que o dia de amanhã pode ser o melhor dia da nossa vida. E o depois de amanhã ser o melhor, e o melhor, e o melhor, e todos os dias se transformarem no melhor dia da nossa vida. Eu creio. Por que eu creio? Porque Jesus veio para isso. Ele não veio para outra coisa. Ele veio para nos tomar pela mão direita. E como um pai zeloso caminha com o seu filho por caminhos difíceis, Ele veio para caminhar conosco na direção da nossa conquista. Ele sabe o lugar que você está pisando. Ele conhece a tua história, sabe coisas que você nem imagina. Mas Ele também conhece o futuro. E o futuro que Ele planejou para mim e para você é muitas vezes melhor do que a história que eu e você já vivemos, por melhor que ela tenha sido. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a Bíblia diz que está sentada do lado do Pai, cheio de autoridade e poder, mas movido por amor e misericórdia, liberando e destilando na nossa direção o favor dEle o tempo todo. Esse é o Deus que a gente serve. O Deus que muitos de nós aprendemos a conhecer como um Deus terrível, um Deus punitivo, vingativo. A Bíblia diz que o nosso Deus é amor. A punição e a vingança está na nossa alma doente, que precisamos sofrer para nos acharmos perdoados e aceitos. Mas Ele está dizendo para você, não há nada que você faça, não há penitência que você pague, que vai te fazer mais ou menos aceito por mim. Eu te aceito pela fé que está no teu coração, no trabalho que eu fiz por você na cruz do Calvário. É por isso que eu te aceito. É porque entre eu e você tem uma cruz que o meu Pai plantou na terra, para servir de ponte entre a morte e a vida, a perda e a conquista, o fracasso e a vitória. E nessa ponte só se caminha quem se deixa mover por fé. Não é o teu dinheiro, não é o teu caráter, não é o teu estado moral, político, social, não é. É a fé. Ainda que o pior criminoso entrasse aqui nessa noite, o sujeito, a escória mais terrível da sociedade, e entendesse que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, e que Ele precisa desse amor de Deus, se Ele disser, eu estou meu coração para Ti, Senhor, eu Te recebo. A Bíblia diz que esta escória da humanidade se torna um filho de Deus, vestes novas espirituais vêm sobre a vida dele, se torna irmão de Cristo, co-herdeiro de Cristo, das bênçãos celestiais. Nós vamos olhar para ele de lado, mas o Senhor o abraça com braços de amor e o recebe como filho. Esse Deus está dizendo para mim e para você, eu abro caminhos que você não imagina, só porque eu amo você e tenho um projeto de futuro para você. Essa crise não vai parar você, e o teu passado não vai arrastar você para uma história vencida. Ele quer levar a mim e a você para um futuro de glória. Você está entendendo quem é esse Deus? Então eu queria que você agora, em nome de Jesus, se voltasse para Ele e pedisse perdão pelas vezes que você não acreditou nisso. Deus, eu te pedi, eu fiz vigília, eu jejuei, eu envolvi outras pessoas, eu fiz campanhas,
Mas na verdade eu nunca acreditei que esse mar pudesse se abrir diante dos meus olhos. E em nome do Senhor eu caminharia de pés enxutos. Mas hoje eu aprendi que isso é possível. Então por isso hoje eu estou te pedindo perdão, Senhor. Porque eu deixei de ver milagres na minha vida, de receber provisões tremendas, porque eu não criei. A minha fé não me tirou do lugar da minha incapacidade. A minha fé não me arrancou do lugar da crise, não me levou para o futuro que eu precisava ver. Mas hoje Deus está dizendo para você: toma posição. Toma posição. Chega de clamar. Levanta o bastão. Toma autoridade. E comanda sobre esse mar de problemas. Começa a dizer para a crise financeira sair, deixar de te impedir de caminhar. Começa a dizer para esse problema conjugal se abrir, sair. Deixar você, sua casa, sua família passarem a pés enxutos em segurança. Começa a dizer para essa crise ministerial sair do teu caminho, para que a unção de Deus prospere na tua vida e te faça um homem e uma mulher segundo o coração de Deus na terra. É você e Deus, eu não sei o que é, eu não sei qual é o mar que está diante de você, eu não sei quais foram as vezes em que você claudicou, você dificultou, você não foi, mas hoje Deus está dizendo para você: esquece o que foi, vamos trabalhar o que é, e daqui para frente caminhar segundo o propósito dele. Porque nosso Deus é um Deus que não tem dificuldade para virar páginas. O nosso Deus é um Deus que não tem dificuldade para ter começos, recomeços. O nosso Deus começa conosco no lugar onde paramos, e dali Ele nos leva para o melhor lugar que Ele tem para nós. Vai para Deus agora e começa a clamar. Começa a declarar diante dEle que você crê que Ele é o teu Redentor e que Ele vive, que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje, que os caminhos vão se abrir, que o inimaginável vai entrar na tua história, que o sobrenatural de Deus vai ser frequente na tua vida. Começa a clamar. Desenvolve, profetiza, declara a tua esperança. Esquece quem está do seu lado, esquece quem está na sua frente. É você e Deus. Deus batiza com fé, meu Deus. A fé que atrai o sobrenatural, a fé que gera corajosos, esperançosos, profetas de vitória e não de problemas. A fé que levanta autoridades espirituais, homens e mulheres determinados. Oh Deus, fé, meu Deus, fé, mais fé. Batiza-nos com fé, meu Deus. Cadeias caiam, laços infernais sejam queimados pelo fogo do Senhor. Prisão na alma, na mente, nas emoções, nos sentimentos, solta em nome de Jesus. Enfermidades saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Espírito de desistência, espírito de morte, solta!
Espírito da ressurreição, move sobre o povo do Senhor. Recebe a unção da restauração, a unção da ressurreição. Batiza o teu povo com fé, meu Deus. A fé que nos arranca de nós mesmos e nos leva para os braços do teu Espírito. A fé que nos tira da razão humana e nos planta na mente de Cristo. Oh! Rei Kamashuri Arabaserica. Rei Karamanamashuri Arababaserica. Comece a orar em línguas. Quem ora em línguas, começa a orar em línguas. Atrai a glória sobre a tua vida. Deixa a sua mente frutífera. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua história nessa hora. Recebe o selo da fé inquestionável. Oh! Profetiza sobre você mesmo. Oh! Profetiza! Céus abertos! Profetiza! Céus abertos! Oh! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que creem, mas Ele nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Prepara, porque você vai entrar num tempo de ver coisas que você não viu, de ouvir o que você nunca ouviu, de trilhar caminhos que você nunca imaginou, porque o Deus que abre caminhos é o Deus da tua vida. Pai, nós cremos que tudo aquilo que o Senhor desenhou em nossa direção haverá de se cumprir. Mar nenhum, tenha ele o nome que for, tenha ele o tamanho que tiver, será obstáculo para que nós cheguemos no futuro que o Senhor tem para nós. Então, meu Deus, nessa noite nós declaramos o teu senhorio, a tua soberania. Declaramos que a tua palavra é verdade. Tomamos posse dela. Neutralizamos toda a seta da mentira, toda operação do engano de Satanás na direção do povo de Deus. Ordenamos para nossa alma: ajuste-se à verdade. Mente, emoções e vontade, vocês perderam controle sobre nossas vidas. Estão debaixo da mente de Cristo, que é a mente que entende a perfeita vontade do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito nos leve para a dimensão da fé, que nos faz mover na terra, acima das crises e dos mares de impedimento. Ordenamos ao nosso passado
que os dias de glória deles se acabaram, que os dias de domínio sobre nós se encerraram, que eles não vão mais mentorear o nosso presente para nos inviabilizar no nosso futuro. Colocamos o nosso passado na cruz do Senhor e declaramos questão resolvida para a glória do Deus Todo-Poderoso. Tomamos posse da nova identidade que temos, tomamos posse da nova natureza que foi gerada em nós e nos declaramos irmãos de Cristo, co-herdeiros de Cristo nas mansões celestiais. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs com mares abertos, caminhos traçados desimpedidos e um futuro de glória no Senhor. Leva-nos para os nossos lares em paz. Dá ordem aos teus anjos para nos guardarem no caminho de volta. Nos livra das ciladas, setas e armadilhas de Satanás. Nos dá uma noite bendita, Senhor. E amanhã, meu Paizinho, assim como durante toda a noite o Senhor soprou para abrir o mar, que nesta noite o sopro do Senhor venha na direção desse mar de impedimento, e amanhã nossos olhos contemplem caminhos de escape, caminhos de livramento, impedimentos vencidos e a vitória do Senhor na nossa vida. Seja assim conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos os que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém.